Vamos seguir falando sobre as eleições na Itália, que é a terceira maior economia da zona do euro. Essa eleição está chamando a atenção, despertando muito interesse, não só dentro do país, mas fora dele também, olhares de todo mundo. E vamos conversar sobre isso com o jornalista Américo Martins, vice-presidente de conteúdo da CNN Brasil, que está comigo hoje neste domingo. Américo, boa tarde, prazer ter você com a gente aqui hoje, bem-vindo. Boa tarde, Roberta, prazer é todo meu. Américo, o mundo todo prestando atenção nessas eleições por causa do avanço da guinada da extrema-direita na região. A gente sabe que a candidata veio amenizando o discurso nas últimas semanas. De fato, ela é uma incógnita, Américo? O que dá para a gente esperar? Roberta, em muitos aspectos ela é uma incógnita mesmo. E tem algumas posições muito controversas. O partido dela, o Fratelli d'Italia, Irmãos da Itália, é um partido que tem origem no movimento pós-fascista, liderado pelo Mussolini. Mussolini esse que chegou ao poder exatamente há 100 anos para criar o fascismo na Itália e acabou sendo derrotado na Segunda Guerra Mundial. Ela tem algumas posições ambíguas, ela veio atenuando um pouco o discurso dela, como você disse, em alguns aspectos, provavelmente para ficar mais palatável ao eleitor médio italiano. Ela veio, por exemplo, negando mais recentemente qualquer origem fascista ou que ela pretenda implementar um regime fascista de alguma forma na Itália, mas ela continua, por exemplo, com um discurso muito forte contra a imigração. Ela, por exemplo, defende que exista um bloqueio naval da Itália com a África para impedir a chegada de imigrantes na Itália. Ela vai ser, se ela for de fato eleita, se for confirmada a maioria do Fratelli d'Italia no parlamento e ela for convocada pelo presidente Mattarella para formar um governo, ela passaria a ser a primeira premier da Itália. Mas ela não tem uma agenda feminista, por exemplo, muito pelo contrário, ela é contra o aborto, ela quer reduzir as possibilidades de aborto para as italianas. Ela é contra os direitos LGBT, por exemplo. Então ela tem um discurso muito pautado pelo nacionalismo, contra a imigração, muito de direita. Então mas por outro lado, ela veio atenuando muito essas afirmações e, por exemplo, ela é completamente contra a Rússia na questão da guerra com a Ucrânia, ao contrário de alguns dos seus aliados, como o Silvio Berlusconi, que defendeu abertamente o Putin a semana passada, e Matteo Salvini, que é outro líder de extrema-direita, que também adota uma posição mais pró-Rússia. Ela garante que, se ela for eleita, ela vai manter a Itália na coligação contra a Rússia, vai manter as sanções contra a Rússia e vai enviar armas aos ucranianos. Então, em alguns momentos, ela de fato é uma incógnita. Você não sabe exatamente se ela vai fazer um regime muito conservador e muito radical ou se ela vai tentar fazer um governo um pouco mais moderado. Foi lançada, chegou a afirmar que a democracia não estaria em jogo ou em risco, mas depois o discurso foi mudando um pouco. A gente está falando isso só para contextualizar um pouco mais, estamos falando de Giorgia Meloni, porque as pesquisas de intenção de voto na Itália indicam que seria a favorita a vencer, a candidata do partido de extrema-direita Irmãos da Itália. Agora, Américo, mais de 50 milhões de italianos estão votando sob o olhar atento da União Europeia. O que essa eleição representa dentro do contexto da União Europeia? Essa eleição é muito importante para a União Europeia, por alguns motivos. O primeiro deles é que é mais um sinal da ascensão de um populismo de direita que se coloca muito contra a Europa. A própria Giorgia Meloni e os seus aliados, Matteo Salvini, eles têm um discurso muito agressivo contra a União Europeia, embora ela tenha diminuído esse tom recentemente. Então, esse é um primeiro passo. Na França, a gente teve a Marine Le Pen indo para o segundo turno. Na Suécia, você também tem um partido de direita contra a imigração, que foi o segundo partido mais votado. Então, você tem essa emergência populista que é contra alguns dos princípios da União Europeia. Então, isso cria algumas dificuldades para o bloco. Por outro lado, a Itália está em vias de receber 200 bilhões de euros para conseguir recuperar a sua economia por conta dos impactos da Covid e da guerra na Ucrânia. E essa negociação toda foi feita pelo antigo premier Draghi, e agora ela vai ter que fazer essa renegociação. E ela diz que ela quer mudar algumas coisas nesse acordo
porque ela não concorda com tudo que a União Europeia pede, porque a União Europeia vai oferecer esse dinheiro demandando algumas reformas para melhorar a economia italiana. Então vai ser um momento de tensão. Alguns líderes europeus da União Europeia disseram que eles teriam como lidar com um governo populista de direita se fosse eleito. Isso causou muito mal-estar nas forças de direita na Itália. E eles exigiram, inclusive, a renúncia de alguns desses líderes ou uma desculpa pública, o que não aconteceu. Vai ser uma relação tensa, mas ela diz que não quer sair da União Europeia, não pretende fazer um caminho como o Reino Unido, que fez o Brexit, ela quer manter a Itália dentro da União Europeia. Agora, só para arrematar, Américo, para a gente finalizar, dá para a gente dizer que a população está menos preocupada com essa turbulência política ou com esse avanço da extrema-direita e olhando mais para a parte econômica, né, principalmente para a inflação? Sem dúvida nenhuma, Roberta. E esse é um fator que ajuda muito a explicar essa subida aí, esse favoritismo do Fratelli d'Italia, os irmãos da Itália, e a Giorgia Meloni, a líder deles. A Itália passa por uma crise, a Europa inteira passa por uma crise, temos inflação alta, temos custos de energia muito altos, esse é o principal ponto de descontentamento neste momento na Itália, e a gente lembra que a Europa vai entrar agora no inverno, né, um período frio e que precisa muito de energia, e a energia está realmente muito caro, tem um desemprego alto, tem uma informalidade na economia alta, então a grande preocupação é econômica. Eu colocaria uma segunda preocupação também, que os italianos colocam um pouco na conta da crise econômica, que é a imigração, especialmente imigração ilegal, com muitos africanos e gente da Ásia tentando se mover para a Itália. Por isso ela sugere, por exemplo, esse bloqueio naval, que é uma medida extrema, para impedir os imigrantes africanos de chegarem na Itália. Então acho que esses dois fatores explicam muito esse aumento da popularidade dela e o fato dela ter ficado na oposição enquanto essa crise estava sendo gerada. Tá certo. Américo Martins, muito obrigada por essa conversa com a gente, esclarecedora sobre as eleições na Itália. Seguimos conectados por aqui. Até mais tarde. Até mais tarde.